Fala turminha do terceiro ano, é um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas e hoje nós vamos resolver juntos as atividades de história referente às semanas 27 e 28, onde nós aprendemos um pouquinho sobre os meios de transporte. Então, para nós continuarmos a nossa videoaula, você precisa ir correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turma. Nessa atividade nós aprendemos um pouquinho sobre os meios de transportes e nós temos aqui um pequeno texto que vai nos trazer algumas informações e eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura compartilhada desse pequeno textinho, que vai nos dizer o seguinte: os meios de transportes. Os seres humanos sempre tiveram fascínio por descobrir e explorar lugares desconhecidos. Para atingir esses objetivos, no passado, precisavam construir transportes seguros que levassem a desvendar todos os cantos do mundo, e isso era um grande desafio. Há cerca de 600 anos, por exemplo, os europeus imaginavam que o mar era povoado por terríveis monstros. Nos dias atuais, o uso dos meios de transportes não tem a mesma função como no passado. Hoje, o homem já explorou a maior parte do nosso planeta e todos esses dados são apresentados em mapas que podem ser consultados na internet. Hoje, os meios de transportes servem para transportar as pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. São meios de transporte: carro, trem, ônibus, barco, avião, cavalo, bicicleta, etc. Logo abaixo nós temos mais algumas informações sobre os meios de transportes e as suas classificações. Os meios de transportes podem ser terrestres, são aqueles que se movimentam por terra, como o automóvel, o trem, o caminhão, a bicicleta, o metrô, a carroça, etc. Aéreos, são aqueles que se movimentam pelo ar, como o avião e o helicóptero. Aquáticos, são aqueles que se movimentam pela água, como o navio, a canoa, a lancha, o iate, a jangada e a balsa. O ônibus, o trem e o metrô são chamados de transportes coletivos porque levam muitas pessoas ao mesmo tempo. Muito bem, turma. Agora que nós já fizemos a leitura do nosso texto, nós temos informações suficientes para nós respondermos as nossas questões, começando pela questão de número 1, que nos perguntou como podem ser os meios de transportes. Muito simples, né, turma? Nós acabamos de ver que os meios de transporte são classificados em 3 grupos. Nós temos os meios de transportes que são terrestres, aqueles que transitam pela terra. Nós também temos os meios de transportes que são chamados de meios de transportes aéreos, que são aqueles que transitam pelo ar. E também temos os meios de transportes aquáticos, que são aqueles que transitam pelo mar. Logo depois nós tínhamos a questão de número 2, que nos pediu para escrever o nome de 2 meios de transportes que A. poluem o ar e B. 2 meios de transportes que não poluem o ar. Então aqui era uma resposta pessoal e cada um de vocês deveria ter colocado 2 meios de transportes que poluem o ar e também outros 2 que não poluem o ar. Então, turma, como exemplos de meios de transportes que poluem o ar, nós podemos colocar o carro e também os caminhões, que soltam muitos poluentes na atmosfera, deixando assim o ambiente muito mais poluído. Como exemplos de meios de transportes que não poluem o ar, nós podemos colocar a bicicleta e também a canoa. Esses 2 meios de transportes, eles não possuem um motor, o que faz com que eles não soltem fumaça e nem soltem toxinas na atmosfera, pois para que eles possam se movimentar é necessária a ação humana, a força humana. No caso da bicicleta, é necessário nós colocarmos força nas nossas pernas e no caso da canoa, é necessário nós colocarmos força nos nossos braços e, portanto, esses 2 meios de transportes não geram poluição. Logo depois nós tínhamos também a questão de número 3, que nos pediu o seguinte: relacione as colunas do meio de transporte ao profissional que o dirige com o local de onde ele parte. Observe o exemplo. Então, turma, nós tínhamos aqui 3 colunas. Na primeira coluna, nós tínhamos os meios de transportes: trem, navio, ônibus e o avião.
Na segunda coluna, nós tínhamos o profissional que dirige esses meios de transportes: motorista, piloto, maquinista e timoneiro. E na terceira coluna, nós tínhamos os locais de onde esses meios de transportes partem: aeroporto, estação ferroviária, cais do porto e estação rodoviária. Então, turma, o que nós deveríamos ter feito aqui era seguido o exemplo da letra A. Na letra A, nós possuímos o meio de transporte, trem. Quem dirige o trem é o profissional maquinista e, portanto, aqui nós colocamos a letra A. E o trem parte da estação ferroviária. Portanto, aqui na estação ferroviária, nós também tínhamos a letra A. Então, vocês deveriam ter feito exatamente a mesma coisa com as demais letras, com os demais meios de transportes. Muito bem, então vamos começar com a letra B, que é o navio. O navio é pilotado, é dirigido pelo profissional chamado timoneiro. Portanto, como o navio é a letra B, então nós colocamos também a letra B no timoneiro. O navio é o meio de transporte que parte do cais do porto. Portanto, aqui no cais do porto nós também colocamos a letra B. Logo depois nós tínhamos a letra C, que possui o meio de transporte ônibus. O ônibus é dirigido pelo profissional motorista. E como o ônibus é a letra C, então no motorista nós também colocamos a letra C. O ônibus, ele parte da estação rodoviária. Portanto, na estação rodoviária, vocês deveriam ter colocado também letra C. E por fim, nós tínhamos o avião. O profissional que pilota este meio de transporte é o piloto. Portanto, aqui vocês deveriam ter colocado a letrinha D. E esse meio de transporte, o avião, parte do aeroporto. Portanto, aqui em aeroporto, a letra D também deveria ter sido colocada. Muito bem, agora vamos para a próxima questão, que foi a questão de número 4, que nos pediu o seguinte: dos meios de transportes relacionados abaixo, escreva aqueles que são mais comuns onde você mora. Então nós temos uma tabela com vários meios de transportes e vocês deveriam ter colocado aqueles que são mais comuns onde vocês moram. Portanto, aqui também é uma resposta pessoal e cada um de vocês colocaria esses meios de transportes. Tudo bem, turma? Então essas foram as nossas atividades de história referente às semanas 27 e 28. Nossa aula de hoje se encerra por aqui e eu espero que todos vocês tenham conseguido realizar as devidas correções. Bons estudos e até a próxima aula. Até lá!